Jonas está com uma vantagem sobre nós. Quando o pau torou e disseram: e aí? O que a gente faz? Ele não pode me jogar no mar, a culpa é minha. A gente ainda acha que a culpa é do comunismo. A gente ainda acha que o nosso mundo está quase se tornando no meio por causa de Lula. Por causa do pessoal de esquerda, das feministas. A gente está convicto disso. A gente está completamente isentado. Porque a gente é narcisista, né? Nós somos uma geração narcisista, então a gente nunca vai estar culpado. O culpado é o outro. Não é não? A gente não é uma geração narcisista, não é? A gente adora se mostrar, Instagram. Vocês, sobretudo adolescentes, sofrem muito a pressão da vitrine do mundo. Porque vocês cresceram nessa vitrine. E a gente que não cresceu nessa vitrine, na nossa época não tinha isso, já só imagine vocês. Eu tenho muita dó. Então a gente não pode estar errado. O errado são os comunistas. Jonas, quando o pau torou, falou: me joga no mar. Eu que sou o errado aqui. Eu que estou fugindo da vontade de Deus de reconciliação. Eu. Pode me jogar no mar. A gente olha e fala assim: joga os esquerdistas no mar. O problema é o marxismo cultural. O problema não é a gente. É uma lástima, né? Isso aqui. Ai, vai ser difícil, né, gente? Eu peço em nome de Jesus que vocês suportem esse texto e suportem o mensageiro também com muito carinho. Que apesar de ser difícil, eu não falo do alto da montanha como quem é superior. Eu sou da mesma geração. Eu estou no mesmo lugar. Eu enfrento a mesma crise. Esse texto aqui é sobre nós. Não é eu falando sobre vocês. É Deus falando sobre nós. Então vamos engolir isso aqui. Se tiver que sair triste, vamos sair triste hoje. A gente gosta muito de falar assim: quem está feliz hoje? Né? A gente gosta muito da alegria. Mas às vezes o que a gente está precisando mesmo é ficar um pouco triste. Ao invés disso, isso aqui é chocante. Ao invés de jogarem Jonas no mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Isso aqui é chocante porque no começo do texto nós temos os homens quase morrendo lá em cima e Jonas nem aí para a vida deles, dormia que roncava. Nessa parte do texto, Jonas fala: pode jogar minha vida no mar, pode me matar. E eles, os ímpios, fazem: não, a sua vida é importante. Jesus. E fazem o máximo para preservar a vida de Jonas. Então, quando o ímpio faz o máximo para preservar a vida, e o cristão despreza completamente a vida do outro porque ele é um inimigo, é que o mundo já virou meio do avesso. É forte. Essa é forte. E aí eles então clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer porque tiramos a vida desse homem, porque vamos tirar, né? Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, olha aqui, né? Fizestes o que desejavas. Deus faz o que Ele quer. Nem que para isso Ele tem que descer uma tempestade bem forte, mas a vontade dele se cumpre. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. E este, porque é um livro de exageros, quase cômico, se aquietou. Imagine a cena. Essa é a cena. E é uma cena de muito exagero. Mas para mostrar o tanto que o problema foi resolvido. Assim, ó, como um interruptor que desliga uma luz. Acabou-se. Problema resolvido. Tomados de grande temor, porque foi, imagine, não foi uma tempestade que se acalmou devagarzinho. Ela se acalmou tão instantaneamente que os homens foram tomados de grande temor. E aí os homens ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Primeira vez que eu vi alguém pregar sobre essa mensagem, eu cresci na igreja, meus pais são pastores, então minha vida inteira eu tive no convívio eclesiástico. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu vi alguém pregar nesse texto, dizia o seguinte, sobretudo foi na escolinha de EBF, sei lá, escola dominical de criança e tal. Então dizia o seguinte: tá vendo aqui, crianças? É isso aqui, ó. Se você desobedecer, um peixe vai te engolir. Então, o livro é resumido a uma lição de moral. Não desobedeça aos seus pais, que alguma coisa muito ruim pode acontecer com você. Não desobedeça aos seus pais, né? Então, olhar para esse livro com os óculos da moralidade, do legalismo,
é esvaziar ele completamente do seu poder. Esse livro não é um livro moralista. Está bem longe de ser, é verdade. Não é um livro legalista. O peixe que engoliu Jonas não era o castigo de Deus porque ele desobedeceu. O peixe que engoliu Jonas era a providência divina para guardar o seu filho amado. A lição aqui, e eu quero que você tenha coragem de ensinar isso para as crianças. Tá vendo aí, crianças? Mesmo quando você erra, Deus ainda te guarda. Esse é o tamanho da sua misericórdia. E esse é o tanto que Ele considera o seu pai. Aleluia! Aleluia! Você está pronto para ensinar isso para os seus filhos? Ou você tem medo de dizer isso e falar, bom, se eu falar um negócio desse, meu filho, então aí ele vai... Porque se você tiver medo, você precisa ter uma conversinha com Paulo, lá em Romanos, para entender como é que o nosso evangelho é de graça, é sobre a graça. Se você mesmo assim continuar confuso, vai com Paulo para Gálatas, para entender como é que você joga seu filho no pecado, toda vez que prega para ele um evangelho moralista e legalista. Como é que você empurra ele para as obras da carne? Amém, gente? Amém. Mas aí você vai com Paulo, você anda lá nos outros livros. Aqui não é problema meu nem de Jonas, problema seu, do seu pastor e de Paulo, e de Romanos e de Gálatas. Mas aqui a mensagem do livro de Jonas é essa: o peixe é a providência divina. Jonas podia ter morrido, mas você não vai morrer, não. Você tem um propósito para cumprir, e você vai cumprir. Amém. Não fuja, não. Engoliu, preservou, guardou, salvou no ventre de Cristo. E por 3 dias esteve no profundo mar do Hades. Mas voltou para nos cuspir em direção ao nosso propósito. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Nós não vamos ler a oração de Jonas todinha por uma questão de economia de tempo, mas eu quero ir para a última frase da oração, porque essa última frase da oração é o subtítulo do livro de Jonas. Se Jonas fosse um filme, se chamaria Jonas, e o subtítulo seria A Salvação Vem do Senhor. Essa é a frase de ouro do livro. E Jonas está dentro do ventre do peixe, entendendo que foi preservado por Deus, entendendo que foi salvo por Deus, apesar de ter pecado contra o Senhor, apesar de ter desobedecido. E aí Jonas canta uma belíssima canção, mas tão linda, mas tão cheia de poesia, tão cheia de teologia, que só um fariseu para compor. E aí ele celebra nessa canção o fato de Deus salvar livremente a quem Ele quer, mesmo que esse quem seja um pecador, um rebelde como ele. Ele celebra a salvação pertence ao Senhor. É muito fácil cantar isso quando o salvo é você. Eu quero saber qual vai ser a canção que ele vai cantar no final do livro, quando o salvo for o inimigo dele. O Senhor deu ordens ao peixe. Percebe que o Senhor continua sendo protagonista dessa história inteira. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas mudou, está mais corroído pelo suco gástrico, está mais comovido. Muito embora continue também sendo o mesmo malandro, porque ele vai tentar aqui uma malandragem, agorinha. Mas ele mudou. Ele está mais machucado, os olhos estão mais encandecidos, porque ficou nas trevas por 3 dias, e agora estão vendo a luz do sol. Ele mudou um bocado. E agora está ali para cumprir um propósito. Mas Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor vem a Jonas, e é a mesma palavra. Deus não mudou, gente. Aleluia. A gente muda, os tempos mudam, mas Deus não muda. Ele continua dizendo a mesma coisa para nós. Vai agora. Vai, aproxima-se do seu inimigo, porque o que eu dei para vocês não foi o ministério do esconderijo, não foi o ministério do esconde-esconde. O que eu dei para vocês foi o ministério da reconciliação. O que repousa sobre nós é
o espírito da reconciliação. E esse é o desejo de Deus expresso em toda a Escritura, desde Gênesis, quando Ele disse a Adão e Eva: vem aí um que vai esmagar a serpente. Reconciliação vai acontecer. Essa mensagem se repetiu ano após ano, profeta após profeta, se repetiu aqui em Jonas, se repetiu em Cristo, se repetiu em Paulo, e agora está sobre nós. Deus não mudou. O desejo dele não é: vai agora e faz uma grande igreja, bem confortável, cheia de programações e atividades, para poder, sabe assim, cuidar da vida diária e enfim, se transformar numa espécie de grupo social para as pessoas. Não é isso que Deus pede, não é isso que está no coração de Deus. Ele continua sendo o mesmo, dizendo: vai depressa. A cidade de Nínive reconcilia. Deus não muda, gente. A gente muda, Deus não. A vontade de Deus é a mesma. Jonas obedeceu a palavra de Deus, graças a Deus, aleluia, e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Isso aqui é muito literatura de cordel. Isso aqui eu queria que alguém fizesse uma literatura de cordel mesmo, com as rimas certas para tirar risada, porque isso aqui é para rir. É irônico, é cômico de verdade. Olha só o que vai acontecer. Jonas obedeceu, foi lá. Era uma cidade tão grande que você precisava de 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando uma frase: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, o autor está dizendo: a cidade era tão grande, que se você fosse andando, era 3 dias para percorrer ela. Agora, se você fosse pregando, querendo, se importando com a mensagem que você está entregando, e com a conexão com as pessoas para as quais você está pregando, não seria 3 dias. Você parar aqui, falava um pouquinho, respondia a pergunta, e lá para frente falava um pouquinho. Seria para 3 semanas, 3 meses, 30 anos, uma vida inteira. Se você é um missionário, um profeta, talvez você levasse a vida inteira. Mas Jonas, na malandragem, falou assim: não, Deus quer que eu pregue. Ele não disse os detalhes. Agora vou pegar Deus, vou dar uma torcida em Deus. Vou obedecer pelo nome do Senhor. E aí Jonas, uma única frase, sai correndo. Gente, em um dia ele percorre a cidade inteira e sai correndo com uma frase assim: imagina o povo que está passando aqui, trabalhando aqui. O quê? Você ouviu o quê? Eu vi um doido passando e falou que tem que ser ganhado do juízo. Aí eu ouvi dizer que vem. Aí o outro lá na frente: falou que era 40 dias. E assim eles foram montando quebra-cabeça, porque o homem saiu correndo. Quer dizer, e aí olha só que engraçado. Apesar disso, ele todo orgulhoso por ser mais inteligente do que Deus, chega no final da cidade e fala assim: pronto, peguei, estou livre. E eles não entenderam nada, vai tudo ir morrer. E aí quando ele chega no final, os ninivitas creram em Deus. Imagina ele olhar para trás assim, todo orgulhoso. Quando ele olha para trás, o povo gritando, de joelho, rasgando roupa, sentando na cinza, jogando pó na cabeça. Aí ele fala assim: o que está acontecendo ali? Cara, eu me esforcei tanto para ser incompetente. Olha como é que a salvação pertence ao Senhor. É a frase de ouro do livro. A salvação pertence ao Senhor. Não é responsabilidade do pregador. O pregador às vezes é um incompetente. E Deus ainda assim pode salvar. Isso não é maravilhoso para quem prega ruim? Graças a Deus. Eu digo uma coisa, eu me sinto Graças a Deus. Gente, Deus não precisa da sua competência para salvar ninguém. Graças a Deus por isso. Deus não está atrás de gente competente. Deus está atrás de gente obediente. Olha, mas a conversão foi tão radical e tamanha que as notícias chegaram no rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza, fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Gente, olha que loucura. Imagine você, um turista, chegando em Nínive. Você olha assim, passa uma vaca, a vaca com a boca amarrada.
A vaca não comeu. Passa um bezerrinho vestido de pano de saco. Isso é ridículo, isso é exagero. Isso é Jonas. O livro de Jonas é isso. Não é uma tempestade qualquer, o barco vai se arrebentar. Não uma soneca qualquer, é profundo o sono. Não é um arrependimento qualquer. Até os bichos jejuaram. Todo mundo vestido de pano de saco e jejuando. E Jonas assim, ó. O que foi que eu fiz de certo, cara? Se eu fiz tudo errado, o que eu fiz de certo? Essa é a parte do livro que agora vai caminhar para o fim, né? Meu Deus, já são 10h02. Vamos caminhar para o fim rapidinho aqui, gente. Senão vou prejudicar o pessoal que está de longe aí. Empolguei aqui. Olha no final. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi por isso que eu disse, quando ainda estava em casa, foi por isso que eu me apressei para fugir para casa. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Primeira vez que eu ouvi alguém pregar sobre o livro de Jonas, ele diz assim, que Jonas não queria ir para Nínive, porque os ninivitas eram muito cruéis, e matavam seus inimigos de formas muito hediondas, e é verdade. Então Jonas tinha medo de morrer, o que é um absurdo. Jonas pede para morrer 4 vezes nesse livro. Se tem uma coisa que Jonas não tem, é medo da morte. Do que Jonas tinha medo? Por que ele fugiu? Jonas tinha medo de chamar aquele povo de irmão. Eita Deus. Jonas preferia morrer do que viver num mundo em que aquele povo se sentasse na mesma mesa que ele, para celebrar o mesmo pai que ele. Então, gente, tive tempo nem de pregar. Acabei só lendo o mesmo texto com vocês. E contextualizando historicamente, socialmente, culturalmente. Quem pregou foi a Bíblia. Glória a Deus. Mas assim, eu espero que você esteja na sua cabeça fazendo as devidas conexões. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Você sabe quem vai ter mais uma chance esse ano de ser um cristão de verdade. E eu não vou fugir dessa briga, não. E aqui na sua frente, quem está falando, já que isso é tão importante para você, não é um comunista, não é um lulista, não é um petista, não é um esquerdista. Então eu não estou falando sobre política, estou falando sobre o evangelho. Amém. Aleluia. Amém. Deus deseja a reconciliação. E nós que fomos enviados para isso, não podemos ser agentes do ódio, da discórdia, do divórcio. E se tem uma coisa que Deus odeia, é divórcio. E essa palavra, meu irmão, fala na Bíblia, Deus odeia o divórcio. E essa palavra, meu irmão, não está conectada exclusivamente ao casamento. Porque em outro lugar vai dizer que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Divórcio. Nosso Deus é misericordioso, compassivo, cheio de amor e longânimo. Graças a Deus. Se não fosse assim, você não estaria aqui hoje. Pois deixe ele ser bondoso, compassivo, cheio de amor e longânimo com quem está lá fora também. Oh Deus! E seja agente dessa longanimidade, desse amor, dessa compaixão. Vá você ser a expressão desse Deus no mundo. Para de fugir para Tarsis e fazer grupinho com seus iguais. Entenda que na mesa de Deus entra quem Ele quer. Se você começar a regular demais quem é cristão e quem não é, se você começar a ser caçador de bruxa e a dizer o que é um cristão, o que não é um cristão, quem é que senta na mesa de Deus, quem é que não senta na mesa de Deus, quem que é filho de Deus, quem que não é filho de Deus,
se lembre, se você começar muito a vestir esse sapato, calçar esse sapato aí, se lembre que esse é o lugar do irmão mais velho. E o irmão mais velho, no final da parábola, ficou do lado de fora da festa. E o todo errado, estava lá dentro, celebrando. Cuidado, porque você não foi chamado para ser gerente da festa de Deus. Você foi chamado para ser convidado. Então solta a pranchetinha, tira o seu casaquinho de fiscal e vá abraçar o seu irmão e celebrar com ele a salvação que vem do Senhor e que alcança todos, até os mais terríveis pecadores, vulgo você.